Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Secretários Regionais, distintivo Sr. Secretário Regional da Educação. Vamos falar um pouco de desporto, tendo em conta, inclusive, a importância que o desporto tem na nossa sociedade e sabendo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que o desporto pode salvar vidas e tem uma importância fulcral, não apenas física, mas também do ponto de vista mental. E falar de desporto não é falar só de futebol profissional e de SADs, como o Sr. Secretário sabe e muito bem. E porque não vamos falar apenas de futebol profissional e SADs, o movimento associativo, apesar do excelente trabalho que tem vindo a fazer ao longo dos anos na região autónoma da Madeira, não tem sido respeitado pelo Governo Regional ao nível dos apoios concedidos e das formas de pagamento. E porque o desporto não é apenas futebol profissional e SADs, Sr. Secretário, todo o restante movimento associativo desportivo tem à sua responsabilidade a gestão de milhares de atletas, agentes desportivos, funcionários, pois não vivem apenas dos recursos humanos destacados e também têm contas para pagar, e não apenas o desporto profissional e as SADs. A época desportiva enquadra-se de 1 de julho de 2019 e já terminou a 30 de junho de 2020. O enquadramento que satisfaz mais as modalidades de época desportiva e causa alguns transtornos às modalidades de ano civil, como é evidente. Assim, uns estiveram toda a época sem receber um único cêntimo, outros terminaram a época de 2019 e não receberam 6 meses da mesma e já iniciaram uma nova época. Só agora, Sr. Secretário, em julho de 2020, é que algumas entidades desportivas estão a ser chamadas para assinar e receberem 50% das verbas prometidas. 50% da época que já terminou, e não os 100% a que tinham direito, e que precisam para honrar os seus compromissos, pagar despesas e dívidas, preparar, programar, planificar a próxima época, para não falar da promessa que várias vezes foi feita de que iriam receber mensalmente, mas até hoje, zero. Quando é que o Governo Regional vai cumprir aquilo que prometeu? Porque o desporto não é só o futebol profissional e SADs. Em relação aos atletas de alto rendimento, torna-se necessário repensar as estratégias adotadas. Como sabemos, e o Sr. Secretário melhor do que eu, a Madeira não possui um atleta olímpico já há muitos anos. Talvez só o último em 2016, vejamos com o João Rodrigues. O Sr. Secretário não considera que seria um bom investimento reforçar os apoios aos atletas de elevado potencial, bem como os de alto rendimento, de modo a permitir um outro nível de preparação, melhor evolução e, consequentemente, uma melhor prestação desportiva? Para quando a implementação também na região das unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas? Como eu dou conhecimento ao Sr. Secretário, temos atletas madeirenses integrados neste projeto, porque no território continental, porque a Madeira não o implementou. No que se refere, e para terminar, às novas infraestruturas desportivas, como é que o Governo vai fazer? O Governo vai construir outras infraestruturas desportivas de acordo com os caprichos de alguns dos senhores presidentes de clubes, de acordo com o estado de alma do Sr. Presidente do Governo, que a cada jantar organizado por um clube promete a cada um deles um pavilhão e outras infraestruturas, independentemente das prioridades que a atividade desportiva da região precisa, ou vai pensar estrategicamente nos interesses dos madeirenses e vai investir no que realmente a Madeira tem falta e necessidade em prol do desenvolvimento equilibrado e sustentado do desporto regional. Obrigado.